procedimentos dentro da contabilidade. Então, lá dentro da contabilidade, vocês sabem que a maior parte das informações necessárias para confeccionar o relatório do controle interno de vocês, que não deve ser anual, e sim prévios relatórios mensais ou bimestrais, conforme a ideia de vocês, é trabalhar juntamente com a contabilidade. Então, nós temos que ter lá criadas instruções normativas que regem sobre emissão, liquidação, anulação e cancelamento de notas de empenho e inscrições de restos a pagar. O controlador normatizar em que situações podem ser feitos cancelamentos, em que situações serão feitos os empenhos, como vão ser feitos esses empenhos, que eles têm que ser prévios, dentre outras situações. Tá? Procedimentos contábeis em situações específicas da execução orçamentária e da extra-orçamentária. Alguém sabe me diferenciar o que é o orçamentário da extra-orçamentária? Senhores contadores. O orçamentário nada mais é que tudo aquilo que está no orçamento. Simples assim, né? Mas a extra-orçamentário, o que é? Recursos financeiros que não são do município, ou não são da Câmara, ou não são da entidade. Apenas um órgão repassador. Tá? Então, esses procedimentos contábeis em situações específicas da execução orçamentária. O que pode ser isso? Forma do controle do percentual de emissão de decretos, suplementações, que tipo de suplementações podem ser feitas, de que setor para que setor, de que conta para que conta, nesse sentido desses controles. Registro e controle contábil do patrimônio imobilizado. Tudo é como se fosse uma corrente. Nós não falamos no patrimônio, da integração do patrimônio? Está aqui. Dentro do contábil eu tenho que ter essa registro e controle do patrimônio. Registro e controle contábil da dívida ativa e das responsabilizações por valores. Dívida ativa, o que não foi arrecadado, deve ser inscrito, né, e executado lá na frente. O que eu tenho visto é o seguinte: os sistemas dos tribunais, eles dão um erro no final do exercício, dizendo o seguinte: o valor lançado a título de arrecadação para a receita tal, por exemplo, IPTU, é maior do que o valor lançado. Ao invés do contador ir lá no tributário, pegar lá no tributário a relação de qual o valor que inscreveu, que lançou de IPTU, não, ele faz pelo valor. Eu não tenho dívida ativa daí. Então, eu tenho visto nos portais de transparência que o controle da dívida ativa nos municípios é praticamente zero. O relatório que eu tiro na contabilidade das contas de dívida ativa não bate com o relatório de dívida ativa do tributário. O que eles teriam que ser iguais? Que eu tenho lançado no tributário a título de recebimento de dívida ativa deve ser o mesmo valor lançado na contabilidade. E responsabilizações por valores, o que é mesmo? O que são responsabilizações por valores? Nós estávamos falando disso um pouquinho antes do intervalo. Os adiantamentos de viagem. Ou os adiantamentos para despesas de pequeno vulto. Que eu, particularmente, não concordo. Registro e controle da dívida fundada e dívida flutuante. Qual que é a diferença entre dívida fundada e dívida flutuante? Curto e longo prazo. Fundada a longo prazo e flutuante a curto prazo. O que entra na dívida flutuante? As consignações. Justamente isso. Tá? Então, ter controle dessa dívida fundada e flutuante. O que é isso? A dívida fundada. Se os financiamentos, os parcelamentos, esses valores de dívida a longo prazo, estão de acordo com o que aquele ente que tem direito tem lançado. Por exemplo,
parcelamento do INSS, o parcelamento de PASEP. Lança o principal e não faz todo ano enquadramento do valor do saldo, que seriam os juros. Então, todo ano tem que ter essa conferência nesse aspecto. Até 2012, o Tribunal de Contas pedia extrato para conferir o anexo da dívida fundada. Então, ele pediu o extrato da entidade. Vocês tinham que pegar, por exemplo, financiamento do Paraná Cidade, da Receita Federal. Ah, o tribunal não está pedindo, eu não preciso mais controlar isso. Tá certo? Ele pega pela internet e se vocês caírem numa auditoria, ele vai levantar isso lá. Tá? Geração, divulgação e acompanhamento dos demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal. RRO e RGF. Aqui nós vamos tratar amanhã um pouco, mas já adiantando. Eu tenho que estar igual ao que esse RRO e o RGF publicado. Também, mas tem mais. SICONF. Então, assim, se eu fui efetuar o SICONF e está diferente da publicação que eu fiz para cumprir prazo, eu tenho que automaticamente republicar isso. Tá? Então, é uma publicação que eu faço para cumprir o prazo, e quando tem todos os ajustes que está certinho, republica de novo. Tá? Elaboração e demonstrativa de controle de gastos na área de educação e saúde. Então, a contabilidade vai munir vocês de documentos para determinar que cesse o gasto ou que se aumente o gasto para atingir os índices constitucionais. Encaminhamento de informações contábeis ao controle externo de mais órgãos de fiscalização ou financiamento. Alguns aqui e outros alunos de outras turmas já comentaram comigo das multas que o tribunal está cobrando a respeito de atraso de encaminhamento do SIM-AM. 2017 também e 2018 vai cobrar também. É salgado. É salgado. Por mês. Então, vocês vejam bem uma coisa. Se você atrasar 6, 8, vai dar quase 20 mil vai dar mais de 20 mil de multas. Então, a controladoria tem que estar a par do porquê que não está sendo encaminhado. Então, está prestes a vencer o prazo, encaminha. Que pé que está? Responsabilidade de quem que está emperrando esse encaminhamento. Para cumprir a agenda. Colocando a responsabilidade de cada um, cada módulo lá, cada informação, e cada um tem que assinar. Agora, e você está tendo retorno disso? Está em dia? A computadora está lá, se for mudar o sistema, está entendido. Está em dia? Ótimo. Mas ano passado atrasou 8 meses. 8 meses. 8 meses. Sentia 15 dias, 12 dias. Mas até tenta o tribunal. É isso aí que a gente que ele está lá nos as pessoas estão observando as análises de conta que. E até 30 dias está dispensando. E se é acima de 40 dias, eles estão consolidando em uma única multa. Mas aí tem que justificar uma coisa. Sim, tudo isso. Mas mesmo assim, uma multa de 2 horas para o prefeito. Sim. Para o prefeito, no caso desse. Mas digamos assim, vamos colocar lá, que o tribunal resolve em determinado momento dizer o seguinte: estenda-se a multa para a controladoria interna. Aí o contador tem que fazer. Teu caso, O controlador tem que fazer isso aí que eu teu caso não interessa. Você vai colocar a tua defesa lá e vai dizer o seguinte: eu notifiquei, eu cobrei, agora eu não podia sentar na máquina e fazer. Agora, se vocês são omissos, solidariedade. Ah, tudo 10. Ah? Que às vezes é muito dispar nas decisões. Eu falo o seguinte: eu não gosto de entrar nesse mérito, mas tem alguns processos que eu utilizo como defesa de ex-prefeitos ou alguma coisa nesse sentido. E eu tenho visto justamente isso que você está comentando. Disparates imensos nas decisões. E às vezes nem acatar a jurisprudência, não acato. Então, assim, dá a entender conforme que é a cara do freguês. Então,
Então, assim, eu vi num caso específico que eu estava estudando esses dias atrás, 6 ou 7 decisões determinando multa. Só a multa. 3 casos usaram essa jurisprudência e tiveram que devolver valores. E o teor era o mesmo do processo, que era a acumulação de cargo. O teor era o mesmo. Depois entrou com recurso de revista, não conseguiu derrubar no recurso de revista, derrubou na rescisória daí. Porque daí a pessoa, além do tribunal, esse gestor ele foi para a Justiça Comum. Foi para o Tribunal de Justiça. E daí derrubou a decisão. Mas é justamente isso que vocês falaram. Tem esse disparate nas decisões nesse sentido. Sempre, quando vocês participarem de defesas do tribunal, buscar justamente isso, que nem essa questão da multa. Buscar acórdãos na defesa de vocês que venham amparar. Ó, da cidade tal não cobrou a multa. Passado, e acabei estudando o tema, houve uma alteração na LINDB, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que ela diz que toda e qualquer condenação a gestor público, ela tem que se dar desde que se demonstre prejuízo. Então, o Tribunal de Contas vai ter que obedecer a essa determinação. E nesse caso da multa, se você... Vamos colocar o seguinte, vamos colocar uma conta perfeita, entre aspas. Teve um atraso, mas a conta... Se não fosse o atraso, ela passaria sem contraditório. Qual que foi o prejuízo para a administração? Mas tem que usar essa linha de defesa na defesa da prestação de contas, na defesa do contraditório. Mas eles vão acatar? Não sei. Explicações dela. Sim. Uma palestra explicando, que é uma coisa nova, né? Sim. Prestações de contas mensais e anuais ao Tribunal de Contas. Então, respeitando esses aspectos. Contribuição da contabilidade para a controladoria interna. Tá? Metas bimestrais da arrecadação. Cronograma financeiro de desembolso. O que eu quero dizer a respeito disso? Aquele decreto, que na verdade não poderia, né? O Poder Executivo, o sistema já está cadastrado para dividir por 12. Né? Dividir por 12. Mas eu pergunto para vocês, para cumprir... Não, Câmara, mas na Prefeitura não. Primeiro que a Câmara não faz decreto e cronograma. Ela pega carona da Prefeitura. Porque a legislação diz, até 30 dias após a sanção dos orçamentos, o chefe do Poder Executivo elaborará a programação financeira e o cronograma de desembolso. Tá? A Câmara pega carona nisso. Mas no município, está certo dividir por 12? É uma montanha-russa a arrecadação. Nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, daí junho, julho, agosto, por causa da devolução do imposto de renda, setembro nivelado, outubro sobe um pouquinho, novembro um pouquinho, dezembro lá. Então, eu tenho que trabalhar com o cronograma financeiro de acordo com a realidade ocorrida no exercício anterior. Eu tenho que cadastrar meu sistema com os percentuais que ocorrerem do total, que ocorrerem em janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Tá? Cronograma da execução da despesa. Metas entre resultado primário e nominal. Alguém sabe me dizer qual que é a diferença entre resultado primário e resultado nominal?